Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Lar Irmã Zarabatana. Meu nome é Marina, sou palestrante da casa e é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Vamos fazer a nossa prece de abertura, elevar o nosso pensamento ao mais alto, de que ele nos envolva com a sua luz e que essa noite seja uma noite muito proveitosa, de muitos ensinamentos, de muitos aprendizados também, e que ele nos ajude a colocar em prática essas instruções e que a gente consiga emanar essa luz divina a todos os irmãos necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu trouxe esse tema aqui, reclamação ou gratidão, para a gente conversar na noite de hoje. Com qual você se identifica? E acho que é um tema bem importante e espero que até o final desse nosso bate-papo a gente possa aprender a ter uma nova conduta, um novo olhar sobre tudo isso. Vamos lá? Então vamos lá. Reclamar resolve, gente? Essa é a grande questão. Muitas pessoas têm o hábito de reclamar e aí a gente se questiona, né? Adianta reclamar? Resolve? Isso traz algum tipo de solução? Emmanuel costuma dizer que reclamar é ferir-se, ou seja, quem adquire o hábito de reclamar está criando para si marcas e danos para o corpo físico e para o corpo moral e espiritual também. Na verdade, o ato de reclamar ele é completamente tóxico. Ele mexe com todas as nossas emoções, ele tira a nossa tranquilidade e traz à tona um processo angustiante, né? Muitas pessoas colocam o foco naquilo que falta, ao invés de valorizar aquilo que tem. Ou seja, passa o tempo todo reclamando. E geralmente isso acontece de uma forma muito inconsciente. A pessoa nem se dá conta que reclama tanto ou que é um reclamador compulsivo. Algumas pessoas se tornam reclamadores compulsivos e não percebem isso. Então a mente já transformou o ato de reclamar num hábito. Então ela constantemente se lamenta. Se está sol, reclama porque está sol. Se está chovendo, reclama porque está chovendo. Se está frio, reclama do frio. Se está calor, reclama do calor. Se tem dinheiro, é porque não sabe onde aplicar. Se não tem, é porque a falta do dinheiro não tem como comprar coisa. Ou seja, constantemente as pessoas reclamadoras compulsivas adquirem esse vício de reclamar e aí atinge diretamente o seu campo energético, tá? Vocês lembram desse desenho? Ó céus, ó vida, ó azar, em que ele ficava se lamentando, quer dizer, era um vício, era um negativismo tão grande que ele falava, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então, sempre colocando esse negativismo na frente e sempre olhando as coisas de uma maneira, de forma a encontrar o que tem de errado. Encontrar e valorizar aquilo que falta e não aquilo que ele tinha, né? Bom, vamos lá entender a palavra, estudar a palavrinha como a gente costuma fazer aqui. Reclamar é composto do sufixo re, que dá a ideia de quê? De repetição, de reforço. E clamar é um verbo que significa rogar, suplicar, protestar com veemência. Então, à medida que a gente reclama, a gente está clamando 2 vezes. Quanto mais a gente reclama, mais a gente está pedindo que aquilo lá aconteça. E qual é o impacto da reclamação? Qual é o mal que isso pode trazer? O que isso pode acarretar? Por que a gente está abordando esse tema? Qual o problema de eu reclamar? Né? Onde é que isso vai interferir na minha vida? Então vamos lá. Em relação à questão da física quântica, a física quântica diz que a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa, né? Então, quanto mais você foca, você aumenta, canaliza a sua energia para aquilo,
mais aquilo vai tomar uma dimensão. Então, quanto mais você focar no negativismo, maior negativismo você vai atrair, tá? Então, você atrai exatamente aquilo que você está pensando e sentindo, tá? Em relação à questão espiritual, à medida que a gente fica numa frequência vibratória negativa, a tendência é que você atraia irmãos que estejam em sintonia com a sua frequência vibratória. Ou seja, se tiver uma frequência vibratória baixa, nós vamos atrair irmãos desencarnados que estejam em frequência vibratória em sintonia com a nossa, também baixa. À medida que você eleva a sua frequência vibratória, você atrai irmãos que também estejam em conexão com uma frequência vibratória elevada. Ou seja, é aquele ditado, diga-me o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Quer dizer, as nossas companhias espirituais, elas são pautadas no nosso pensamento e no nosso sentimento, naquilo que a gente carrega dentro de si. Tá? E a questão do impacto social, né, gente? Ninguém suporta ficar convivendo muito tempo com uma pessoa que passa o tempo todo reclamando. Ela se torna uma pessoa inconveniente. É natural que as pessoas não queiram se aproximar, não queiram chamar para os eventos, para as festas, para as reuniões, né? As pessoas começam a se distanciar de um reclamador compulsivo. Você telefona para a pessoa, tá tudo bem? Tudo indo, né? Porque isso. Desanima, suga as nossas energias, né? Então tem um impacto social muito grande. A pessoa tende a ficar muito mais solitária. Por quê? Porque ela só foca em ver defeitos, ela só foca no hábito de reclamar, tá? E aí, olha só que bacana essa foto, né? Os dois tipos de pessoa. Um fala, olha que bonito o IP, e o outro fala, mas faz uma sujeira. Quer dizer, olha a diferença mesmo, o olhar diferente de cada um. É o ponto de vista, né? Então, para que você possa descobrir qual é o seu olhar, né? Se você tem olhos de uma pessoa reclamadora, você precisa se autoconhecer, porque às vezes a gente reclama totalmente voluntário, sabe? Totalmente inconsciente. A gente já acorda reclamando porque é segunda-feira, vou ter que trabalhar, vou ter que fazer comida. Então, automaticamente os pensamentos fluem na nossa mente. E ainda que a gente não verbalize aquela reclamação, muitas vezes a gente pensa e a gente sente, a gente só não coloca para fora. Mas, de qualquer forma, isso está contaminando toda a sua psicosfera, né? Então, para que a gente possa detectar qual é o nosso olhar, se a gente está mais para uma pessoa tendenciosa com um olhar benéfico ou para uma pessoa com um olhar mais crítico, eu proponho uma atividade aqui para vocês. Cada vez que vocês reclamarem, faz uma anotação, pega um bloquinho de notas e faz uma anotação, para perceber como é uma coisa inconsciente, como sem querer, vários momentos do dia a gente automaticamente reclama sem sentir, sem perceber. E na hora que você perceber, vai lá no caderninho, no bloquinho de notas, faz uma anotação em relação ao que você se queixou, qual foi a sua reclamação, tá? Isso é uma proposta para o seu autoconhecimento. Então, cada vez que você reclamar, mentalmente ou verbalmente, anota. Quantas vezes você reclamar, você vai anotar. Você vai perceber que você vai começar a se policiar, porque você passou a prestar atenção no seu ato de reclamar. E cada vez que você começar a prestar mais atenção nisso, a sua tendência é diminuir. Sua tendência é que você pare de reclamar, tá? Então faz essas anotações durante 21 dias. 21 dias é o prazo que cientificamente ficou comprovado que a gente precisa, o nosso cérebro precisa para que aquilo se torne um hábito. E a nossa intenção não é o hábito de anotar. A nossa intenção é você despertar o hábito de controlar a sua reclamação. Tá? Primeiro, identificar se existe esse hábito. E se por acaso for identificado que existe um hábito de reclamar, que você possa prestar atenção nesse hábito,
para que você possa corrigir. A tendência no decorrer desses 21 dias é que isso realmente vá diminuindo cada vez mais, tá? Ou seja, a gente se habitua a anotar para que você se habitue a controlar, perder o vício de reclamar, tá? Eu trouxe aqui uma lenda para a gente refletir, que trata bem, um ensinamento bem bacana em relação a esse assunto. Um velho mestre se aproximou de um jovem rapaz que estava com seu semblante fechado, muito triste, chateado. Enfim, ele se aproximou e falou assim: "Você está chateado?" E o rapaz estava reclamando da vida. E ele falou: "Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Pega um punhado de sal e joga esse sal dentro de um copo d'água." Aí o garoto foi lá, pegou o sal e derramou o sal no copo d'água. E com isso o mestre falou para ele: "Agora beba um pouco dessa água." Ele bebeu a água, experimentou e ele falou: "O que você achou?" "Foi muito ruim. Senti o gosto do sal, tá bem salgado, é muito ruim." Aí ele falou: "Ok, vamos fazer uma outra experiência." Levou o rapaz, conduziu o rapaz até um riacho. Falou: "Agora pega o mesmo punhado de sal que você jogou no copo e derrama nesse riacho." O rapaz foi, pegou o sal, jogou dentro do riacho. "Agora experimenta essa água do riacho." E aí o rapaz foi com as duas mãos, experimentou um gole de água. E o velho mestre perguntou para ele: "Como é que está essa água?" Ele falou: "Está boa." Aí ele falou assim: "Você sentiu o gosto do sal?" Aí o rapaz falou: "Não, eu não senti o gosto do sal." E aí o velho mestre sentou do lado do jovem, né? E ele falou o seguinte: a dor de uma pessoa, ela não muda, mas o sabor da dor depende onde nós colocamos. Quando você sentir a dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está em volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Ou seja, deixa de ser um copo e se torna um lago. À medida em que você valoriza aquilo que você tem e deposita o seu problema ali ao lado de tantas coisas que você tem para agradecer, esse problema ele perde esse peso, né? E a gratidão toma uma dimensão muito grande. Então a gente tem que saber onde é que a gente vai realmente depositar o nosso problema. Quer dizer, é o foco que você vai dar para esse problema, tá? A gente dá mais valor ao que a gente tem do que a gente perdeu. E à medida que você você tira o foco do problema e começa a colocar o foco ao redor, nas coisas boas que tem na sua vida, aquele problema ele vai diminuindo de tamanho, vai ficando totalmente pequenininho. Não é verdade? E isso, gente, quando a gente passa a compreender a responsabilidade que a gente tem de crescer, a responsabilidade que a gente tem de ser feliz, é nossa, não é dos outros, tá? Muitas pessoas, elas transferem para o outro o poder de transformar a sua vida. Então, elas ficam o tempo todo reclamando da vida e pensando: é culpa dos governantes que eu não consigo emprego, por causa das minhas dívidas eu não consigo ser feliz, por culpa do meu marido, por culpa da minha esposa, por culpa do meu chefe, por culpa dos políticos, enfim. Ela inventa um monte de artifício, ela transfere, ela terceiriza a responsabilidade da sua felicidade, né? E ela não tem coragem de assumir. Isso é o poder da autorresponsabilidade. É preciso, nessas horas, a gente silenciar a nossa mente, fazer uma autoanálise, tá? Fazer uma conexão com o mundo interno, se desvincular um pouco do mundo externo, né? E entender que tudo que está materializado do lado de fora é um reflexo do que está dentro de você, do que você está carregando. E você está transbordando isso, você está materializando, né? Então, tudo que acontece na nossa vida é reflexo,
é a vivência, são consequências das nossas atitudes e dos nossos pensamentos, tá? Ou seja, você atraiu isso pela frequência que você vibra. Então, para refletir sobre a vida. Para refletir sobre os seus padrões, sobre suas crenças, se são crenças limitadas. Se você vive na posição de vítima, reclamando da vida, reclamando do mundo, se a sua vida realmente é difícil, se aquele problema existe exclusivamente por culpa do outro, né? Ou se você tem como assumir esse poder de autotransformação, né? Se você criou isso de forma inconsciente, imagina o que você não pode fazer de uma forma consciente. Imagina o poder transformador que nós temos. Vocês conhecem a história da xícara? É como aquela história da xícara, não sei se vocês conhecem. Um rapaz estava segurando uma xícara de café e um outro veio e esbarrou no rapaz. E com isso ele derramou um pouco de café. E aí ele pergunta assim, por que você derramou o café? E ele responde, porque esbarraram em mim. Ele falou, não, resposta errada. Você derramou o café simplesmente porque dentro da xícara tinha um café. Se tivesse chá, você ia derramar o chá. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente transborda aquilo que a gente está repleto. Então, se nós estamos repletos de bons sentimentos, a gente vai transbordar bons sentimentos. Ao passo que se nós estamos repletos de insatisfações, de sentimentos negativos, de angústia, de tristeza, de revolta, a gente vai transbordar também todos esses sentimentos negativos, tá? Então, é muito importante que a gente consiga ter esse olhar, né, do reflexo que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos trazem para a nossa vida, tá? A gente estudou já essa questão da frequência, a questão de atrair, de repulsar, enfim, tudo isso está muito conectado, tá? E a gente traz esse poder da autorresponsabilização e a gente consegue valorizar mais as coisas boas através da gratidão. Lembra que eu propus uma atividade lá atrás? Então, eu vou ampliar a nossa atividade, vamos torná-la mais dinâmica, para que ela fique um pouco mais eficaz. Agora que a gente entrou nesse assunto da gratidão, a gente pode estender e fazer esse desafio. Quando a gente está lá com o nosso caderninho, anotando as nossas reclamações, vamos tentar atribuir para cada reclamação, a gente atribui uma gratidão. Ou seja, cada vez que você reclamar de alguma coisa, automaticamente vai lá e tenta rebater, ressignificar aquele sentimento negativo através da valorização de algo positivo que tenha, tá? Então, vamos supor, se você fala, puxa vida, acabei de receber a conta de luz, olhei aqui, aumentou muito, dobrou de preço. Aí você vai pegar o caderninho, reclamar lá que a conta de luz aumentou, lembrou que você reclamou. E aí, automaticamente, nessa mesma hora, você fala, puxa, eu tenho luz em casa. Que bom que eu tenho luz em casa. Você já atribui ali algum fato positivo a esse fator negativo. Aí se você olha para chega na cozinha e fala assim, a pia está lotada. Opa, reclamei. Meu caderninho. Pega o caderninho, a pia está lotada de louça. E aí na mesma hora você vai e rebate lá. Eu tenho comido para me alimentar. Porque se eu não tivesse me alimentado, se eu não tivesse comido, a louça não estaria suja. Isso é reflexo de que eu tenho comida para me alimentar. Então, gratidão. Aí você, que saco, vou ter que fazer faxina, vou ter que varrer o chão, a casa está toda empoeirada, não tem ajudante nesse período de pandemia e tal. Eu tenho casa. Tem muita gente que mora na rua que não tem onde morar. Então, veja bem, para cada reclamação, a gente tem como atribuir, fazer o exercício da gratidão, né?
Eu tenho que trabalhar na segunda-feira. Vamos agradecer que tem trabalho, né? Estou errado aqui. Mas vamos agradecer que a gente tem a possibilidade de trabalhar, né? Então, a proposta é essa. A proposta é que a gente crie, faça uma conexão de coisas boas ante os acontecimentos negativos, a nosso ver. Para cada coisa ruim que você considera e que você tenha vontade de reclamar, imediatamente tenta buscar fazer uma conexão com algo de bom que existe, tá? E aí a gente entra na questão dos 5 pontos fundamentais, revisando tudo que a gente falou até agora, em relação à reclamação e em relação à gratidão. Então vamos lá. Somente você e mais ninguém pode mudar a sua situação. Ou seja, é o poder de gerenciar os seus sentimentos e as suas atitudes. A gente não consegue modificar o próximo, a gente não tem como chegar e obrigar o próximo a parar de reclamar. A pessoa tem que querer, né? É uma atitude individual. O próprio crescimento espiritual, o autoconhecimento, isso tudo tem que partir como uma iniciativa própria, única, pessoal. Pare de se lamentar ou culpar as pessoas por pare de se lamentar ou de culpar as pessoas por isso. Assuma o controle da sua vida e das suas emoções. Isso significa a autorresponsabilidade. É quando você assume o poder de gerenciar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Não pode transferir para o próximo. A gente tem que ter o autocontrole. Pare de julgar, foque na solução e não no problema. Ou seja, tenta olhar o outro ponto de vista. O que adianta você ficar reclamando o tempo todo? Você já parou para pensar se isso que você está reclamando existe alguma solução? Talvez se você estivesse depositando toda essa energia que você está gastando com a reclamação em buscar uma solução, o problema já tivesse sido resolvido. Então a gente tem que tentar mudar o foco, focar na solução, não no problema. Tá? Isso é autotransformação. Quando um pensamento ruim vier, identifique-o imediatamente, o neutralize com outro superior e positivo. Ressignifique o pensamento negativo. Isso é aquele exercício, aquele nosso desafio do caderninho e que a gente propõe fazer aqui durante pelo menos 21 dias, para que esse exercício, depois de 21 dias, se torne um hábito. Talvez você não precisa mais, a partir daí, continuar anotando, tá? Anota se quiser. Mas, enfim, automaticamente, quando criar um hábito, automaticamente você, na hora que reclamar, já vai buscar algo para agradecer, tá? A gratidão realmente é transformadora. Quanto mais a gente agradece, mais a gente atrai coisas boas, tá? Se a gente reclama da escassez, quanto mais você reclama, mais escassez você vai ter. Ao passo que se você agradece por tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que você tiver, mesmo que seja pouco, mas agradece. Quanto mais você agradece, mais o universo retorna. E, por fim, enxergar a vida com um olhar de gratidão. É isso que a gente estava fechando agora, esse raciocínio. Tá? Então, esses são os 5 pontos fundamentais que a gente tem que levar aqui até o final desse estudo de hoje, para que a gente possa, de repente, começar a colocar em prática na nossa vida. E aí, mais uma vez, vamos estudar as palavras, eu adoro isso. E é importante a gente entender qual é a diferença entre gratidão e obrigado, né? A gente fala o obrigado com muita frequência, com muita naturalidade, para pequenos gestos, inclusive, né? Uma pessoa que te dá uma passagem, que abre uma porta de um elevador, a gente sempre responde obrigado. Enfim, entregou uma correspondência, seja qual for, um pequeno gesto, por menor que ele seja, um troco numa condução, tal, a gente sempre retribui com a palavra obrigado, né? Mas qual é a diferença disso, né? Qual é a diferença entre a gratidão e o obrigado, o agradecimento? No nosso dicionário,
Obrigado significa que se sente devedor de um favor, de uma amabilidade, agradecido e grato. Ou seja, quando nós começamos a conhecer o verdadeiro significado da palavra obrigado e da palavra gratidão, a gente se depara com essa surpresa. É que apesar de elas serem palavras, ambas serem palavras de agradecimento, elas têm uma sutil variação que faz toda a diferença. No dicionário, quando a gente fala obrigado, a gente se sente devedor de um favor. Tá? Quer dizer, você está agradecendo ao que foi feito, aquele gesto, mas ao mesmo tempo você está se sentindo devedor, ou seja, você se sente obrigado a retribuir. Mesmo que você nunca seja cobrado, aquilo funciona de uma forma totalmente inconsciente, né? Vem aquele sentimento de que você deve algo, que você deve retribuir, como se fosse imputada uma obrigação, tá? Por aquela graça que foi oferecida, que foi obtida. Se a gente pegar a palavra gratidão no Aurélio, a gratidão significa sentimento experimentado por uma pessoa em relação a quem lhe concedeu um favor, um auxílio ou um benefício qualquer. Agradecimento, reconhecimento. Ou seja, a palavra gratidão, você demonstra o sentimento e o respeito pelo gesto da pessoa, mas sem ter a obrigação da contraprestação, sem o peso de que você deve algo em troca. A origem da palavra obrigado é isso, você recebe, mas você fica obrigado a retribuir. Você é grato, mas se sente obrigado a retribuir. Já a gratidão não. A gratidão ele é o reconhecimento na sua plenitude, pelo gesto e pela pessoa. Né? Por isso que nós devemos sempre ser gratos. Vamos tentar praticar a gratidão. E aí, eu trouxe aqui também um outro ensinamento que tem uma conexão com esse nosso tema, né? E que foi extraído de uma página da internet. Ele foi publicado em novembro de 2014 por uma pessoa chamada Maísa Inteolizano, tá? E nessa página, um blog, nessa página da internet, trazia essa história que foi um fato verídico e que eu achei muito interessante, muito bacana, tá? Ela fala o seguinte, que lá na cultura africana, as crianças elas representam a certeza da continuidade, da renovação, quer dizer, elas estão ligadas a tudo que se inicia, tudo que brota, a nascente de um rio, o nascimento do ser humano, o germinar das plantas, tudo isso traz a essência da criança, tá? Então, por isso, elas são tratadas como riquezas lá pelos seus pais. E os ereis são espíritos que, em alguns rituais, algumas casas que têm manifestação espírita, eles se apresentam como crianças. Tá? Acho que todo mundo já deve ter escutado falar em São Cosme e Damião e tal. Pois bem, esse erê, ele é uma palavra que vem do Yorubá e ele significa brincar. Então esses espíritos infantis, eles são verdadeiras expressões de alegria, né, de pureza, espontaneidade, né, a inocência, a ingenuidade da criança. Né? Então quando eles se manifestam, eles tendem a transformar todo esse ambiente. Tá? E aí um dia, numa determinada casa, chegou uma pessoa, uma moça chegou, ela estava muito mal psicologicamente, né? Muito depressiva, enfim, ela vinha se tratando já há algum tempo, mas não estava obtendo nenhum tipo de êxito em relação a isso e resolveu procurar essa ajuda. Quando ela chegou nessa casa, ela foi direcionada a falar com uma entidade. E era uma criança, era um herê que estava lá, era Maurício o nome dele. Um garoto assim, que aproximadamente uns 5 anos, moreno, magro,
Enfim, mas muito alegre, muito brincalhão, muito arteiro, ele era muito arteiro. E aí essa moça chegou nessa casa espírita e começou a narrar todos os seus problemas, enfim. Começou a reclamar da vida, ia contar tudo que vinha acontecendo, e falou, reclamou. E aí o Maurício ficou escutando pacientemente. Ele balançava a cabeça de vez em quando, comia doces e eu ouvindo tudo que ela estava falando. Quando ela terminou, ele simplesmente perguntou assim: se eu pedir uma coisa para a tia faz para mim? E aí ela ficou assim, um pouco confusa. Tá bom, tudo bem, eu faço. O que você quer? E aí ele foi e falou assim: eu quero que a tia faça um colar bem bonito. Você vai comprar assim um fio e vai comprar um monte de bolinhas coloridas, de todas as cores possíveis. Mas você não vai fazer esse colar assim de uma só vez. Você vai fazer esse colar, ele é um colar muito especial. Você só pode colocar uma bolinha lá quando você lembrar de uma coisa boa que tenha acontecido. Então, qualquer coisa boa, tia. Qualquer coisa alegre que você se lembre. Uma flor bonita que você viu, ou então o dia que você nasceu, o dia que o seu filho nasceu, o céu que estava azul, enfim. Qualquer coisa, assim, o fato de você conseguir enxergar com os olhos, de conseguir mexer suas mãos, qualquer coisa que você se lembre que seja boa, aí você coloca uma bolinha. Para cada bolinha tem que pensar numa coisa boa. E aí você vai colocando dentro do fio e vai formando esse cordão para mim. Pode ser, tia? Pode ser? E aí a moça ficou um tanto quanto desconfortável com aquilo. Por quê? Porque ela foi lá buscar uma ajuda e no final ela estava saindo era com uma tarefa para fazer, né? Ainda tinha uma encomenda, né? Ela ficou sem entender muito, puxa, não adiantou de nada. Mas enfim, ela resolveu atender o pedido do garoto, né, do Herê, e foi até um local comprar essas pontas coloridas e tudo para poder começar a fazer. E aí o Maurício sorriu para ela, se despediu, entregou uma balinha para ela, falou muito obrigada e tal, aguarda a minha encomenda. E ela foi embora. Tempos depois, ela começou a fazer, né, a montar o cordão, se lembrando de todas as orientações que ele havia dado, né, que ela não poderia colocar a bolinha simplesmente sem que ela conseguisse enxergar e pensar numa coisa positiva. Então, no início, ela falou que foi muito difícil para ela, né? No início, ela teve muita dificuldade de começar, né, esse colar. Mas aí, tempos depois, ela conseguiu montar todo o cordão e ela falou assim: puxa vida, eu acho que eu vou parar e vou levar o cordão para ele, porque se eu for colocar tudo que eu tenho de bom na minha vida, esse cordão não vai ter fim, porque a gente sempre tem coisas boas para agradecer, né? Aí ela ficou toda feliz, amarrou e o cordão dela estava com 2 metros de comprimento. 2 metros. E aí ela foi até essa casa para poder entregar para o Maurício. Chegando lá, o Maurício não estava. E aí ela foi atendida por um preto velho, né? E o preto velho, ele sorriu, falou: o Maurício me pediu para fazer esse colar e tudo. Aí o preto velho perguntou para ela: foi difícil, filha? Aí ela falou: foi. No começo foi muito difícil, mas aí à medida que eu fui fazendo foi ficando mais fácil. Enfim, quando eu vi estava enorme e aí eu percebi quantas coisas boas tinham na minha vida. Ou seja, ela precisou montar todo esse cordão e o preto velho falou para ela assim: agora, filha, eu quero que você pegue esse cordão e pendure na sua casa, num local que a tia consiga olhar toda vez com frequência, que possa visualizar. E todas as vezes que a tia estiver triste,
Olha para esse cordão. Olha e fala, puxa, olha quantas coisas boas eu tenho na vida que eu já reconheci. Olha quantas coisas que eu tenho para agradecer, né? Deixa esse cordão de uma forma bem visível, um local bem visível, assim, que a gente possa enxergar e valorizar. Ou seja, quando a gente valoriza as coisas boas, quando a gente coloca o foco nas coisas que a gente tem, por mais simples que elas sejam, tudo que falta e tudo que é ruim passa a ter uma insignificância. Isso é muito importante, muito importante. Então eu contei essa história, eu achei essa história linda, queria trazer e dividir isso aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e faço a proposta também da gente começar a construir o nosso colar para o Maurício. Quem sabe o nosso também não fica tão bonitão assim quanto o dela, né? A gratidão é reconhecer que a vida é um presente. E quando a gente achar que não tem mais nada para agradecer, agradece pelo simples fato de estar vivo. Tem muitos espíritos querendo reencarnar e ter essa oportunidade de estar aqui. E nós estamos. Então agradeça diariamente, agradece por tudo. Agradece pelas flores, agradece pelo céu, pelo ar, enfim. Meus irmãos, eu vou me despedir de vocês. Eu, com meu coração muito pleno, eu agradeço a companhia e agradeço a atenção de vocês e agradeço a oportunidade também de estar aqui com vocês, agradeço a casa. Enfim, eu vou encerrar com a prece da gratidão, uma prece que eu fiz e eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem fechar os olhos e se concentrar para se conectar, fiquem inteiramente à vontade. Senhor, nós elevamos o nosso sentimento de gratidão. Gratidão por estarmos vivos e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Gratidão pela abundância em todos os sentidos de nossa vida, na saúde, nas relações familiares, no amor, nas amizades, no alimento, nas nossas riquezas emocionais, materiais, aquelas que já estão em nossas mãos e aquelas que ainda estão por vir. Gratidão pelo ar, pela água, pela terra e pelo fogo. Gratidão pelo sol que nos aquece, pela natureza, pelo mar, pelos animais, pelos recursos naturais divinos que nos beneficiam, pelas flores e pelos frutos. Gratidão pelo alimento de cada dia, pelas roupas que nos aquecem, pela cama que nos proporciona uma boa noite de sono, pelo nosso lar. Gratidão pelas dificuldades que nos aparecem, vindas como provação. Gratidão pela oportunidade de reencarnar e aprender a suportá-las. Gratidão por todas as coisas que nós temos, e por mais simples que sejam, sem elas a nossa vida seria mais difícil. Gratidão pela oportunidade de convívio com aqueles que nos cercam e também com todos aqueles que nos deixaram. Gratidão por cada pessoa que passa em nossas vidas. Gratidão por todos os ensinamentos recebidos, pelo acolhimento desta casa. Gratidão pelas dificuldades e pelas superações. Gratidão. Que a gratidão preencha o nosso ser e que essa energia se manifeste em nossa mente e em nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, sejam gratos o tempo todo, por mais difícil que seja. Se por acaso nesse período de pandemia vocês tiverem perdido um ente querido, um parente ou um amigo, agradeça pela oportunidade de ter convivido com eles. Isso é muito importante. Gratidão.